Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o hipotálamo, mais precisamente aí as conexões do hipotálamo. Então aí nós temos uma sequência de aula do hipotálamo. Então essa é a parte 3, a parte final do hipotálamo. Lembrando que esta videoaula ela está na playlist, sobre diencéfalo, ok? Porque nós sabemos aí que o hipotálamo ele é uma parte, a parte inferior aí do diencéfalo. Então, nesta videoaula, pessoal, eu vou trabalhar com vocês as principais conexões do hipotálamo. Tanto as conexões aferentes, ou seja, de quais estruturas e que tipos de informações que o hipotálamo recebe, e também as conexões eferentes, ou seja, informações que saem dos núcleos do hipotálamo e vão conectar outras estruturas do sistema nervoso central para aí coordenar então as funções fisiológicas, endócrinas, autônomas, que são funções aí do hipotálamo. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessa videoaula, que consigam entender bem e aprender bem sobre esse assunto. E vamos lá então começar esta videoaula. Bom, pessoal, então, só dando uma pequena relembrada aqui, aqui nós temos o tronco encefálico, formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. E acima, então, nós vamos ter o diencéfalo. O diencéfalo ele vai ter uma parte central, que é o tálamo, uma posterior, então, que é o epitálamo, e esta anterior e inferior aqui, que é o hipotálamo, tá? Na imagem da direita, então, nós temos aqui o hipotálamo, representando, então, os seus núcleos internos. Esses núcleos hipotalâmicos eu trabalhei na videoaula parte 2 do hipotálamo, falando especificamente sobre os núcleos hipotalâmicos, tudo bem? Então, aqui a gente consegue observar nessa imagem da direita vários traços chegando no hipotálamo, tá? E esses traços aqui são o que nós chamamos de vias aferentes para o hipotálamo, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos o fórnix, tá? Chegando aqui, certo? Nós temos a estria terminal também chegando no hipotálamo, tá certo? Nós temos aqui, depois mostrando informações que estão saindo do hipotálamo, Então aqui nós temos o fascículo longitudinal, posterior e o mamilo tegmentar. Nós temos aqui fibras hipotalâmicas, bulbares, que vão para o bulbo e também para a medula espinal. Nós temos aqui informações que saem do hipotálamo e vão para o tálamo, tá? Hipotalâmicas, certo? Nós temos aqui o fascículo mamilotalâmico, que sai aqui do núcleo mamilar e vai até o tálamo, até o núcleo anterior do tálamo aqui, tá certo? Então é isso que nós vamos começar a analisar agora, ou seja, quais informações estão chegando aqui no hipotálamo, tá? Bom, primeiramente nós temos informações vindas do hipocampo, tá? E também dos núcleos septais, ou seja, hipocampo, tá? Aqui, ó, que vão chegar pelo fórnix. Então, esse tracejado em vermelho aqui, ó, que depois ele fica vermelhão, tá? Ele vai chegar aqui no hipotálamo, certo? Não só, no hipotálamo, certo? Como também ele vai chegar aqui no tálamo. Então, o fórnix ele também acaba fazendo uma conexão com o tálamo, certo? Essas informações que vêm do hipocampo e também de núcleos septais estão relacionadas com a memória, com o comportamento emocional, com a sede, com a aprendizagem e recompensa, tá? Muito aí relacionado ao hipocampo, no caso a memória, e comportamento e aprendizagem, tá? E os núcleos septais, além disso, o hipocampo está relacionado com a memória, com a sede, com o aprendizado. E os núcleos septais estão relacionados mais ao comportamento emocional, também com a sede e a recompensa, que são núcleos aí relacionados com o prazer, tá certo? E essas informações que chegam pelo fórnix, vindas do hipocampo e núcleos septais, chegam especificamente nos núcleos paraventricular, tá, ó, paraventricular aqui,
do tálamo e também ao corpo mamilar, né? Vejam que o fórnix está vindo aqui, ó, e ele vai até o corpo mamilar, tá certo? Lá os núcleos mamilares, ok? Bom, o hipotálamo também recebe informações aí do corpo amidaloide, tá, ó, amígdala cerebral, através da estria terminal, né? ET, ó. Então é esse azulzinho aqui, ó, né? Então estria terminal. Lembrando que essa estria terminal, ela vai chegar em vários núcleos aqui, né? Do hipotálamo. Ele vai chegar no núcleo ventromedial, tá? Ele vai chegar também na área pré-óptica, tá certo? Então ele vai chegar na área pré-óptica. Ele vai chegar aqui também, né? No núcleo arqueado, tá? No núcleo anterior do tálamo, tá certo? E aqui no pré-óptico. Então a área pré-óptica, tá? Ventromedial, no arqueado, tá? No núcleo dorso-mediano do hipotálamo, no núcleo anterior, tá certo? E também aqui na área pré-óptica, tá certo? Essas informações que vêm do corpo amidaloide, eles estão relacionados, né, com o sistema nervoso autônomo, com a atenção, com a fome, excitação, atividade sexual e comportamento emocional, que são todas as informações relacionadas com a amígdala cerebral, tá? Então todas essas informações chegam aqui no hipotálamo, tá? Então nós vimos aí sede, comportamento emocional, aprendizado e recompensa, memória, atenção, fome, sede, excitação, atividade sexual e também informações relacionadas ao sistema nervoso autônomo, tá? Então chegam aqui no hipotálamo. Além disso, o hipotálamo recebe informações da área septal, tá? Da área septal, núcleos septais, né? Área septal, do tubérculo olfatório, né? Que está presente na parte do trajeto aqui, né? Do nervo olfatório, então tubérculo olfatório, e também do lobo piriforme, que está relacionado, né? Então está aqui na parte interna do lobo temporal, né? Mais medianamente, certo? E esse lobo piriforme está relacionado com informações do olfato. Então vejam que tanto da área septal, quanto do tubérculo olfatório, quanto do lobo piriforme, trazem para o hipotálamo informações do olfato, do cheiro. Tá? E essas informações vão chegar aonde? Né? Em vários núcleos do hipotálamo. Então vai chegar nos núcleos mamilares, vai chegar no órgão vascular da lâmina terminal, que fica bem aqui, né? Na lâmina terminal, vai chegar na área pré-óptica e também no núcleo ventromedial, tá certo? Então todas essas informações vão chegar nesses núcleos específicos aqui do hipotálamo, certo? Então aqui a gente consegue ver bastante, né, as fibras que estão chegando, né? As fibras que estão chegando, os núcleos aonde essas informações vão chegar. Primeiramente a gente tem que entender, né? Eu já trabalhei isso na primeira aula sobre o hipotálamo, né? Hipotálamo parte 1. Por que todas as informações chegam no hipotálamo? Porque o hipotálamo, ou seja, os núcleos do hipotálamo, vão originar, né, a liberação de alguns hormônios liberadores para uma glândula chamada glândula hipófise, antigamente conhecida como pituitária, e através do hipotálamo também, né, desses núcleos hipotalâmicos, é que algumas informações, né, saem diretamente para algumas estruturas do sistema nervoso central, desencadeando então respostas. Então veja, o hipotálamo ele funciona como mediador das informações que ele recebe e as respostas que o sistema nervoso vai ter que dar, né? E quando a gente analisa a parte do hipotálamo, nós vemos que o hipotálamo ele trabalha coordenando informações de resposta, principalmente involuntárias, tanto estimulando o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, como também estimulando o sistema endócrino,
né, com a liberação de hormônios na corrente sanguínea, ou seja, estimulação de glândulas corporais através da conexão que o hipotálamo faz com a glândula hipófise, e a glândula hipófise faz essa conexão com as glândulas do corpo. E aí essas glândulas corporais vão produzir e liberar determinados hormônios que vão cair na corrente sanguínea, exercendo então aí as suas funções endócrinas no nosso organismo, tá certo? Além disso, o hipotálamo ele recebe informações, tá, de um núcleo do bulbo chamado núcleo do trato solitário. Esse núcleo do trato solitário ele recebe informações sensoriais vindas pelo nervo vago, pelo nervo facial e pelo nervo glossofaríngeo. Tá? Então esse núcleo ele vai fazer o quê? Ele vai integrar as funções autônomas, né, com as funções endócrinas e comportamentais. Né? Vão transmitir essa informação então para o núcleo parabraquial. Esse núcleo parabraquial vai retransmitir a informação para o hipotálamo, também vai mandar aqui para a substância cinzenta periaquedutal, corpo amidaloide, né, córtex cerebral e o tálamo sensorial. Tá? Então essas informações integradas, né, do nervo vago, facial e glossofaríngeo vão chegar aí também ao hipotálamo. Esses núcleos vago, facial e glossofaríngeo, eles levam informações relacionadas ao gosto, tá? Ao gosto. Então, todas essas informações relacionadas à gustação e também outras informações viscerais, né? Por exemplo, distensão distensão de um órgão, né? Por exemplo, distensão do estômago, distensão do intestino. Então, manda essa informação lá para o hipotálamo vai perceber essa informação e vai desencadear uma resposta através do sistema nervoso autônomo parasimpático, fazendo com que se contraia e execute então as funções do estômago, as funções do intestino e assim sucessivamente. Então todas as informações vindas por esses nervos, não somente relacionadas ao gosto, mas também outras informações sensoriais viscerais, chegam no hipotálamo. Então o hipotálamo ele recebe todas as informações. Como que está o calibre de vasos sanguíneos, como que está o calibre da via aérea, né, principalmente da via aérea inferior, qual que é a concentração de água, qual que é a concentração de nutrientes, qual que é a concentração de sal, qual que é a concentração de hormônios, qual que é a distensão de um determinado órgão. Tá? Então todas essas informações chegam por esses nervos, né, até o núcleo solitário. Esse se conecta com o parabraquial. O parabraquial ele é muito importante aqui, ó, nas respostas comportamentais relacionadas ao gosto e a outras sensações viscerais. E aí depois ele vai se conectar então com várias estruturas, incluindo aqui o hipotálamo, e o hipotálamo é que vai dar a resposta necessária para o organismo. Tudo bem? Além disso, o hipotálamo ele recebe informações da retina, tá? Relacionada à intensidade luminosa, através, né, de um feixe chamado retino hipotalâmico. Então, existe um feixe, né, de axônios que vem lá da retina e termina aqui no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Eu vou mostrar um pouquinho, vou voltar um pouquinho aqui para mostrar qual que é o núcleo supraquiasmático. É esse aqui, ó, tá? Núcleo supraquiasmático é esse aqui, ó, certo? E aí esse núcleo, então, supraquiasmático, ele recebe essas informações de intensidade luminosa e através, né, disso, esse núcleo supraquiasmático, ele vai ou não estimular a glândula pineal do epitálamo a produzir, né, ou não, a melatonina, que é um hormônio que existe várias, né, funções para ele no organismo, mas uma delas está relacionada ao ciclo circadiano, né, sono e vigília. Então, ele acorda, depois, né, então às 6 horas é o fim da produção de melatonina, né,
próximo da meia-noite, é o início da produção da melatonina, né? Então, e além disso, tem toda uma questão do ciclo circadiano, de regular a temperatura, produção de cortisol, período de alerta, coordenação, eficiência cardíaca e muscular, pressão sanguínea, enfim, né? Então, toda essa parte do ciclo circadiano é também comandado aí, né, coordenado pelo hipotálamo através da intensidade luminosa que ele recebe da retina, né, chegando aqui no seu núcleo supraquiasmático. Toda essa parte da estimulação da glândula pineal a produzir a melatonina está numa videoaula da playlist de diencéfalo, que é a videoaula de epitálamo, tá? Então dá uma acessada lá, se você quiser saber um pouco mais sobre este assunto aqui, dá uma acessada lá nessa videoaula de epitálamo que você vai entender certinho e muito bem como que é estimulado a produção da melatonina, como que ocorre então a produção da melatonina, como que ela vai atuar no organismo e quais são as suas funções, tudo bem? Agora nós vamos entender a eferência do hipotálamo, ou seja, para quem que o hipotálamo vai mandar informações, tá? Então, o que acontece? Os núcleos do hipotálamo produzem vários tipos de neurotransmissores, né? Além de hormônios, né, de hormônios liberadores, que vão ativar, que vão controlar o sistema simpático, parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo, vai coordenar também a formação reticular, que fica no tronco encefálico, e também os neurônios motores, principalmente, né, e neurônios simpáticos da medula espinal, tá certo? Essas informações do hipotálamo, elas podem sair por duas vias principais, que é ou o fascículo longitudinal dorsal, que vai estimular núcleos de nervos, como o nervo vago, né? Vai estimular o núcleo salivatório superior e também o núcleo lacrimal, e alguns outros núcleos de nervos cranianos aí, tá? E também nós temos aqui o trato mamilo-tegmentar. Essas informações que saem, então, aqui especificamente dos núcleos mamilares, vão em direção à formação reticular, tá? Estimulando, então, a formação reticular, e a formação reticular vai estimular, então, automaticamente o sistema simpático e parasimpático, né? Ou seja, o sistema nervoso autônomo, tá? Então, vejam que o hipotálamo, ele coordena aí o funcionamento do sistema nervoso autônomo, só que através de quem? Através da formação reticular, tá certo? E através da estimulação de núcleos de nervos cranianos que nós temos aqui no tronco encefálico, vago, glossofaríngeo, facial, né, trigêmeo, enfim, tá certo? Além de estimular também neurônios simpáticos e neurônios motores da medula espinal. Tá certo? Então aqui na medula espinal, nessa imagem da esquerda, é só para mostrar que na medula espinal, né, torácica, né, e lombar, nós temos aí os neurônios simpáticos, tá certo? E aqui no tronco encefálico, conectado, né, junto, associado aí a nervos cranianos, né, como do óculo motor, do facial, do vago e do glossofaríngeo, nós temos aí neurônios parasimpáticos, tudo bem? Bom, o hipotálamo também, ele apresenta uma conexão com o sistema límbico, tá? Nós sabemos que o sistema límbico ele é formado pelo córtex pré-frontal, giro do cíngulo, hipocampo, amígdala cerebral, tá? Então, olha só, a conexão do hipotálamo ocorre com a área pré-frontal do córtex cerebral, tá? Diretamente através do feixe prosencefálico medial, tá? E indiretamente através do núcleo dorso-medial do tálamo, tá? Então, ou seja, as informações chegam no hipotálamo, o hipotálamo manda para esse núcleo dorso-medial do tálamo, e o dorso-medial do tálamo manda, então, para a área pré-frontal, tá ok?
E, além disso, ele pode se conectar diretamente através do feixe prosencefálico medial, né, que vai conectar aí, vai estimular aí, né, a área pré-frontal. Tudo bem? Bom, aqui nós vemos então uma imagem mostrando então o hipotálamo. O que o hipotálamo faz? O hipotálamo ele produz hipocretina, orexina, que vai estimular então aqui o locus ceruleus a liberar norepinefrina, ele vai estimular o núcleo da ráfia a produzir a serotonina, a área tegumentar ventral, que vai produzir a dopamina. Todos esses três núcleos fazem parte da formação reticular. Tá? E aí, automaticamente, ele também vai estimular aqui o núcleo accumbens, tá? Especificamente relacionado à hipocretina, orexina. Tá? E aí, o que vai acontecer? O locus ceruleus, ou seja, noradrenalina e serotonina vão estimular aqui, né, o córtex cerebral, garantindo o estado de vigília, atenção. Já a dopamina produzida pela área tegumentar ventral vai estimular o núcleo accumbens, que vai estimular a área pré-frontal relacionada à recompensa, prazer e recompensa. Tudo bem? Então aqui um exemplo de um hormônio produzido pelo hipotálamo, quem que ele vai estimular e o que vai acontecer aí no nosso sistema nervoso central. E aí, olha só, pessoal, além de todas essas conexões que o hipotálamo faz com o sistema nervoso autônomo, com a medula espinal, com a formação reticular, tá? Ele também vai produzir internamente hormônios chamados de hormônios liberadores, tá? Hormônios liberadores, certo? Também existem hormônios inibidores de liberação. Tá? Então, existem hormônios liberadores e hormônios inibidores. O que esses hormônios vão fazer? Esses hormônios vão sair aqui do hipotálamo e vão em direção a uma glândula que fica logo abaixo, mas conectado com o hipotálamo, que é a glândula hipófise. Tá? E essa glândula hipófise, pessoal, ela apresenta duas partes. Uma parte mais posterior, que é chamada de neurohipófise, e uma parte anterior chamada adenohipófise. Vejam aqui, o hipotálamo ele produz dentro, né, além dos hormônios liberadores e inibidores, ele vai produzir dois hormônios específicos que são chamados de ocitocina e vasopressina, tá? Esses dois hormônios eles são produzidos por dois núcleos específicos do hipotálamo, chamado paraventricular e supraóptico. Tá? O que vai acontecer? Esses dois hormônios, ocitocina e vasopressina, eles saem então desses núcleos do hipotálamo, paraventricular e supraóptico, e vêm através de corrente sanguínea, de vasos sanguíneos, cair aqui, chegar, né, até a parte posterior da hipófise, que é a neurohipófise. E aí, automaticamente, esta hipófise, essa neurohipófise, né, que é a parte posterior, libera a vasopressina e a ocitocina na corrente sanguínea. A vasopressina ela está bem relacionada aí com a concentração de água. Então, essa vasopressina ela vai atuar lá nos néfrons, tá? Dos rins. Quando a concentração de água está baixa, né? Obviamente essa informação de concentração de água chega no hipotálamo e o hipotálamo percebe, opa, pera lá, então nós temos uma concentração de água muito baixa. Além dele estimular toda uma questão fisiológica para desencadear a sede, né? Ou seja, ele seca as mucosas da boca, né, da via respiratória, para desencadear a sede, fazendo com que o indivíduo busque a água para se, né, hidratar. Além de fazer tudo isso, ele vai produzir a vasopressina. A vasopressina vem aqui para a neurohipófise, cai na corrente sanguínea, chega até lá nos rins e vai fazer o que lá nos rins? Vai estimular, né, vai dizer lá para os néfrons dos rins o seguinte, olha, pera lá, pessoal, nós estamos com pouca quantidade de água, então vamos usar a mínima quantidade de água possível para produzir a urina, e aquela água que foi liberada, né, através da filtração no glomérulo renal, nós vamos absorver,
né, ao longo de todo o tubo ali, né, contorcido do néfron. Então, quando no final de todo o tubo, né, contorcido do néfron produzir a urina, em todo esse trajeto, a água que foi filtrada, né, que o plasma ele sai das artérias, passa pelo glomérulo e entra nesses túbulos ali. E só que a água ela não vai ser totalmente liberada lá no final, ela vai ser reabsorvida nesse trajeto dos néfrons aí. E aí lá no final eu vou produzir uma urina com pouca quantidade de água. Por isso que em tempos muito quentes ou quando o nosso corpo está com baixa quantidade de água, a nossa urina ela sai muito mais amarelada e muito mais fétida, né? Com um cheiro de ureia mesmo. Por quê? Porque eu estou com baixa quantidade de água. Então essa vasopressina ela vai estimular a reabsorção da água filtrada, né, lá nos vasos sanguíneos, nos néfrons dos rins, para voltar novamente para a corrente sanguínea, porque eu tenho pouca quantidade de água. Tá? E além disso, ele vai produzir a ocitocina. Tudo bem? Essa ocitocina ela vai ter um papel fundamental aí, né, no útero, né, da mulher, estimulando as contrações uterinas e também atuando nas glândulas mamárias, né, das mamas da mulher, certo? Então esse hormônio, claro, ele não tem só essa função no organismo, né, mas uma das funções assim mais vistas para a ocitocina é relacionada então à contração uterina e à estimulação das glândulas mamárias, né, na mulher. Bom, então relacionado então, né, à ocitocina, como eu falei, né, ele é um hormônio que vai ser produzido pelo hipotálamo e ele vai ser armazenado então nessa parte posterior da hipófise, que é a neurohipófise, tá? Então ele vai ser armazenado aí na neurohipófise. E aí o que acontece? Quando eu preciso, então, dessa ocitocina na corrente sanguínea, ela vai ser liberada pela neurohipófise. Bom, as funções, então, da ocitocina além de promover as contrações musculares uterinas, né, ela também está relacionada a reduzir o sangramento durante o parto, né, estimular a liberação do leite materno, então ela vai atuar ali nas glândulas mamárias, né, e só que além disso, ela também está relacionada com o quê? Olha só que legal. A ocitocina está relacionada com o apego e empatia entre as pessoas. Por isso que pessoas que, por exemplo, fazem bastante atividade física, acabam liberando ocitocina, que faz com que as pessoas se relacionem melhor, né, com outras pessoas. E o próprio fato de você se relacionar bem com as outras pessoas acaba estimulando a liberação de ocitocina, porque você sempre vai querer produzir mais ocitocina para se relacionar bem, ter um apego e uma empatia entre as pessoas. Além disso, também está relacionado com o prazer do orgasmo, né? Por isso que no orgasmo se libera muita ocitocina. E também está relacionado aí, apesar que não é muito bem conhecida essa função, né, pela comunidade científica, mas, né, ela tem aí uma função relacionada à sensibilidade ao medo, né? Então ela modula a sensibilidade ao medo, então está relacionado também aí, né, com a parte emocional, comportamental. Em relação à vasopressina, né? Então, essa vasopressina, ela é um hormônio também conhecido como arginina vasopressina, né? Ou argipressina, que é um hormônio antidiurético. Tá? Ele é um hormônio, então, secretado em caso de desidratação, como eu falei para vocês, baixa quantidade de água, eu acabo liberando ela, né? Que ela vai fazer com que os rins conservem a água no corpo, né, através lá da reabsorção da água filtrada pelo glomérulo, que vai passar pelo néfron, né, pelos néfrons, e nesse trajeto ele vai ser reabsorvido novamente para a corrente sanguínea. Tá? Esse hormônio, então, né, ele tem uma função também aí de aumentar a pressão sanguínea ou também, né, induzir uma vasoconstrição moderada aí sobre as arteríolas do corpo, tá certo?
Então, vejam aí, né, as funções dessa vasopressina aí, tá? Relacionado ao nosso organismo. Vejam que as funções desse hormônio principalmente estão relacionados à concentração de água, né, atuando aí nos rins, tá certo? Então, mais lá precisamente na porção fina, né, da alça de Henle, né, lá dos néfrons. Tudo bem? Bom, além disso, tá? Além desses hormônios aí, o hipotálamo vai produzir hormônios liberadores e hormônios inibidores. Tá? Então, existem vários núcleos, né, hipotalâmicos aí que vão produzir hormônios liberadores. O que vai acontecer? Olha só para vocês entenderem. O hipotálamo ele pode liberar um hormônio liberador de tireotrofina, hormônio liberador de corticotrofina, hormônio liberador de luteinizante ou de gonadotrofina, tá? Hormônio liberador do hormônio de crescimento, fator, aí no caso, né, fator liberador de peptídeo intestinal vasoativo, né, ou de histidina isoleucina, tá certo? E também ele vai produzir hormônios inibidores, né, hormônios que inibem a liberação de somatostatina e hormônios que inibem a liberação de dopamina e também, né, a gonadotrofina. Então, o que vai acontecer? Esses hormônios liberadores ou inibidores, eles vão ser produzidos pelo hipotálamo de acordo com as informações que o próprio hipotálamo recebeu do organismo. Então, o próprio organismo, né, os próprios nervos ali, as terminações nervosas do organismo, vai enviar informações para o hipotálamo dizendo como está a concentração desses hormônios. Além disso, alguns hormônios são liberados em situações de estresse, como no caso, glicocorticoides e adrenalina. Tá? Então, eles são liberados em situações de estresse. E outros hormônios são inibidos a liberação em situações de estresse, como, por exemplo, né, o luteinizante e o folículo estimulante. Tá certo? Então, vejam só, o hipotálamo ele vai receber uma informação. Legal, ele recebeu uma informação e agora ele vai decidir o que ele vai fazer. Ele pode liberar esses hormônios, liberador de somatotrofina, de gonadotrofina, de tireotrofina, de corticotrofina, luteinizante, enfim. Né? Esses hormônios vão, né, cair aí numa corrente sanguínea, né, que vai chegar até a parte anterior do hipotálamo, da hipófise, que é a adenohipófise. Aqui nessa adenohipófise, esses hormônios liberadores vão estimular células da adenohipófise a produzirem prolactina, luteinizante, folículo estimulante, somatotrofina. Então vejam só, o hipotálamo produz um hormônio liberador de somatotrofina. Esse hormônio liberador vem até a adenohipófise e estimula a adenohipófise a produzir somatotrofina. Tireotrofina, hormônio liberador de tireotrofina, chega na adenohipófise e estimula ela a produzir a tireotrofina, que vai atuar na tireoide produzindo a tiroxina. A somatotrofina vai atuar no fígado, estimulando aquele fator de crescimento, insulina simile. Né? Luteinizante vai chegar no ovário, estimulando a produção de estrogênio e progesterona. Tá? Folículo estimulante vai chegar no testículo e estimular a produção de testosterona. Só que, claro, que eu preciso que o hipotálamo libere, né, envie para a adenohipófise um hormônio liberador de gonadotrofina. E aí, essa gonadotrofina vai estimular a adenohipófise a produzir o luteinizante ou o estímulo, o folículo estimulante, que vão atuar, então, né, nas glândulas sexuais aí do homem e da mulher. Ok? Por exemplo,
eu preciso liberar o leite, né? No caso, a mãe precisa liberar o leite nas glândulas mamárias. Então, existe um hormônio liberador de prolactina, tá? Então, esse hormônio, ele vai chegar até a adenopófise. A adenopófise vai produzir, então, né, a prolactina, e a prolactina, então, vai estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite, tá? Então, libera um tireotrófico, né, que é a tireotrofina, que estimula, então, a produção de prolactina, e a prolactina vai estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite. Tá? Por exemplo, eu preciso liberar a adrenalina, né, e também glicocorticoides. Então, automaticamente, o hipotálamo vai produzir um hormônio chamado liberador de corticotrofina, tá? E esse hormônio, né, o liberador de corticotrofina vai chegar aqui na adenopófise e vai estimular a produção do próopio melanocortina. Esse próopio melanocortina vai se transformar em adrenocorticotrofina, que vai chegar na glândula adrenal, que fica, né, na parte superior dos rins, e vai então estimular essa glândula adrenal a produzir o glicocorticoide e também a adrenalina, tá certo? Então vejam que o hipotálamo, ele coordena todas as funções fisiológicas, mas não diretamente, indiretamente. Porque o hipotálamo estimula a neurohipófise, que vai estimular, né, os músculos uterinos, que vai estimular lá o rim a conservar, a reabsorver mais água. O hipotálamo que vai mandar, né, que vai estimular a adenopófise, que é a adenopófise que vai estimular a liberação de pré-hormônios que vão nas glândulas do organismo e estimular a produção, então, do hormônio final. Tá? É o hipotálamo que estimula a formação reticular, que vai estimular o sistema simpático e o parasimpático. Então, vejam que ele sempre vai estar aí fazendo, então, essas conexões, e através dessas conexões é que as funções fisiológicas e endócrinas, né, do nosso organismo são equalizadas, são ajustadas aí, tá certo? Então aqui, pessoal, nós temos alguns os hormônios, então, liberadores, porque até agora eu só falei o quê? Que o hipotálamo produz hormônios liberadores de corticotrofina, de gonadotrofina e assim por diante. Mas os hormônios específicos que é produzido pelo hipotálamo por exemplo, ó, tiroliberina. É um hormônio que é produzido pelo hipotálamo, que vai chegar na adenopófise e que vai estimular a produção de tirotropina, que vai chegar nas glândulas tireoides e vai estimular a glândula tireoide a produzir os seus hormônios. Corticoliberina. Então, é produzido pelo hipotálamo, vai chegar na adenopófise e vai estimular a liberação do adenocorticotropina, que vai estimular depois a glândula suprarrenal a produzir, então, os hormônios esteroides. Então, gonadoliberina, prolactoliberina, somatosliberina e melanoliberina. Então, esses são os hormônios estimulantes. E eu tenho os inibitórios produzidos pelo hipotálamo, que é a prolactostatina e a somatostatina, né? Então, a prolactostatina, ela inibe a produção da prolactina e estimula na estimulação do leite, tá? E a somatostatina, né? Então, ela é um hormônio que é secretado, então, né? Que vai inibir aí o hormônio melanostatina, tá? Que é da melatonina, tá? Da melanina, certo? Então, aqui alguns hormônios, né? Claro que a nossa videoaula aqui não é sobre hormônios, né? Então, só aqui para vocês terem uma ideia, né, de alguns hormônios, de como que funciona, mais ou menos aí, né? Essa estimulação do hipotálamo
para, né, com a glândula hipófise, né? Como que o hipotálamo estimula a glândula hipófise e como que a glândula hipófise vai estimular as glândulas corporais para produzir então os hormônios finais que vão ser utilizados aí no corpo humano. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui então nós temos um gráfico, né, uma imagem mostrando então as aferências e as eferências do hipotálamo. Então o hipotálamo recebe informações do hipocampo, da área septal através do fórnix, né? Da amígdala cerebral através do trato amígdalo-fugal, que pertence aí à estria terminal, né? Do córtex olfatório e dos núcleos do tronco encefálico, vem aí pelo feixe prosencefálico medial, tá? Alguns núcleos do tronco, do trato, o núcleo do trato solitário e o núcleo parabraquial chegam então através do fascículo longitudinal dorsal, e da retina, né, vem lá através do trato retinotalâmico, certo? Que depois vai estimular lá o supraquiasmático, que vai então depois comandar lá a glândula pineal, né, a liberar ou não a melatonina, participando do ciclo circadiano. E o hipotálamo envia informações para o tálamo através do feixe mamilo-talâmico, né, vindas lá do núcleo mamilar até o tálamo. Envia informações então para a neurohipófise através do trato hipotálamo-hipofisário, né, tanto para a neurohipófise quanto para a adenohipófise, que é a parte anterior, né? Lembrando que a parte anterior ela envia os seus hormônios liberadores mais através da corrente sanguínea, tá certo? Estimula núcleos eferentes dos nervos cranianos, né? Estimula também a formação reticular, tá? E também estimula a neurônios, né? Tanto neurônios motores simpáticos quanto neurônios motores somáticos, né, da medula espinal. E nós vemos então que as funções integrativas do hipotálamo são regular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, regular o sistema endócrino, regular a ingestão de alimentos e água, dependendo da informação que ele recebe, né? Concentração de nutrientes está baixa, então vamos estimular a fome. Concentração de água está baixa, vamos estimular a sede. Se tiver o contrário, inibe. Tá? Regulação da diurese, né? Ou seja, da eliminação da água, né? da urina, através da urina. Termorregulação, então ele também regula a nossa temperatura corporal, regula o nosso comportamento emocional e também participa do controle do sono e da vigília. Tudo bem? E aqui, por fim, pessoal, nós temos aqui um pequeno gráficozinho dizendo, por exemplo, o seguinte: todas as informações periféricas sensitivas que chegam, luminosidade, frio, estresse, estado alimentar, fisiológico, hormonal, enfim, vai chegar, né, lá no nosso sistema nervoso central, através da formação reticular, sistema límbico, que vai para o hipotálamo. O hipotálamo ele pode receber diretamente também informações de osmorregulação, né, de osmoreceptores e mecanorreceptores, como também dos próprios tecidos, né? Então, todas essas informações de osmorregulação, de mecanorreceptores, dos nossos tecidos, né? Ou seja, glândulas, né? E também da questão da concentração de hormônios, vai chegar no hipotálamo. Aí o hipotálamo ele vai controlar aí através, né, mais precisamente aqui a questão hormonal, ele vai estimular tanto a neurohipófise quanto a adenohipófise, né? A neurohipófise, o ADH, que é a vasopressina ou a ocitocina, e aqui na adenohipófise vai, né, liberar hormônios liberadores ou hormônios inibidores, estimulando, né, a adenohipófise, que daí vai produzir hormônios adenohipofisários, que vão chegar nas glândulas corporais, tecidos finais, e vão produzir, então, aí, finalmente, os hormônios necessários a atuarem no nosso organismo, tá certo? Lembrando que toda a função do hipotálamo, ela vai ser alterada, né? Ela vai ocorrer por duas situações. Primeiro, por todas as informações de feedback que o hipotálamo vai recebendo de todo o nosso corpo. Então, o hipotálamo recebe informações de concentração de água, concentração de nutrientes, concentração de oxigênio, de gases de oxigênio e dióxido de carbono,
contração ou dilatação de vasos sanguíneos, enfim. Todas essas informações vão chegar para o hipotálamo. E o hipotálamo vai ter que regular essas funções corporais aí, né, de acordo com as informações que ele receber. Então, isso nós chamamos de homeostase. Ele vai manter a homeostasia corporal, que é o equilíbrio fisiológico do nosso organismo. Porém, essas funções hipotalâmicas, elas podem ser alteradas de acordo com as nossas informações emocionais. Então, o nosso estresse, né, o nosso estado emocional pode estimular bastante aqui o nosso hipotálamo, e aí ele automaticamente vai estimular bastante a produção, né, de adrenalina e glicocorticoides, por exemplo, e vai estimular muito o nosso sistema nervoso simpático, né, o autônomo simpático. Tá? Então vejam que o nosso emocional ele altera aqui o funcionamento do hipotálamo. Tá? Não só do hipotálamo, como de todo o nosso sistema nervoso central, tanto a formação reticular, sistema límbico, córtex cerebral, enfim. Então, tudo bem? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta parte, né? Então o objetivo desta aula sobre conexões do hipotálamo é justamente trabalhar o quê? De quais estruturas e que tipos de informações e por quais vias o hipotálamo recebe informações e envia informações. Tá? Eu trabalhei um pouco, mostrando um pouco ali sobre os hormônios liberadores e inibidores do hipotálamo, lembrando que a aula não tem a função de trabalharmos o sistema endócrino, né, puro, né, nesta aula. Então, eu só mostrei alguns hormônios aí que são produzidos pelo hipotálamo, que vão chegar na adenohipófise e que vão estimular, então, hormônios finais depois, tá bom? Mas, então, a aula, o objetivo dela era esse, era trabalhar qual tipo de informação, de quais estruturas e por quais vias o hipotálamo recebe e envia e origina informações, né? Estimulando outras estruturas aí e mantendo, então, a regulação. Porque quando a gente vai trabalhar a questão do hipotálamo, nós temos que trabalhar especificamente uma única função e trabalhar a fundo em cima daquilo ali. Por exemplo, como ocorre o mecanismo de termorregulação pelo hipotálamo? Putz, aí a gente vai começar. Né? O hipotálamo recebe informações de termorreceptores, tal, não sei o que, vai chegar no hipotálamo, vai chegar nos núcleos específicos, esses núcleos específicos vão liberar hormônios tais que vão controlar. Então, para cada tipo de função no hipotálamo, nós teríamos aí uma sequência de 4, 5 aulas para trabalharmos. Né? Então, esta videoaula foi uma videoaula mais assim, geral sobre as conexões que o hipotálamo mantém, tanto as que ele recebe quanto as que ele envia, tá certo? E com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e tenham entendido e aprendido um pouco aí sobre as conexões, as vias, né, tanto aferentes e eferentes do hipotálamo. E eu desejo a todos aí ótimos estudos, um grande abraço, não deixem aí de ativar, né, de ativar o sininho do meu canal para receber novidades de novos vídeos todas as semanas. Inscreva-se no meu canal também aí para, né, estar recebendo mais aí novidades em primeira mão. E não deixem de colocar os seus comentários na descrição do vídeo, que isso é muito bom, muito importante para nós. Então, elogios, reclamações, sugestões, enfim, eu estarei aí respondendo a todos. Então, desejo a vocês todos um grande abraço, ótimos estudos e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.